Nós vamos ver uma matéria muito legal agora. Na verdade, quem fez foi o Luiz, né? O Luiz Dutra, querido amigo lá da Rádio Metropolitana. Quero agradecer todos os queridos. O Danilo fez aniversário ontem, vocês sabiam, gente? Nós falamos da dona Terezinha, que fez aniversário outro dia. Foi aniversário do Danilo Teles também. Então, Danilo, um beijo pra você, querido. Feliz aniversário. Danilo é pisciano também, né? É pisciano. Ó, vamos ver essa matéria que foi o Luiz Dutra que fez. Ele que também é lá da Rádio Metropolitana. Você vai conhecer um pouquinho do apiário Bela Flora, que fica na nossa vizinha aqui em Águas de São Pedro. Estamos aqui no apiário Bela Flora, em Águas de São Pedro. Se você já conhece, ótimo. Se você ainda não conhece, na próxima vez que você vier para Águas de São Pedro, venha conhecer o apiário Bela Flora, que realmente é um lugar muito gostoso e principalmente é um lugar que possibilita você ter mais conhecimento sobre as abelhas. Nos últimos tempos, nós tivemos aí notícias de pessoas que perderam a vida por conta de picadas de abelha e muitas vezes pode passar a impressão para a gente que a abelha é um ser terrível, é um ser do mal, que quer exterminar. Não, não tem nada disso. A abelha é altamente benéfica para a vida no nosso planeta, não só por todos os produtos que elas nos oferecem, mas também por muitos outros motivos. Nós vamos conversar com o Paçoca, que é o proprietário aqui do apiário, e com a filha dele, a doutora Aline Costa, que é uma grande fisioterapeuta e realiza um trabalho maravilhoso usando a picada de abelha como terapia. Então, vocês vão acompanhar agora algumas imagens aqui do apiário e também o nosso bate-papo com o Paçoca e com a Aline. Em Águas de São Pedro, nós temos esse apiário, que é um lugar maravilhoso, vale a pena vir conhecer. E mais importante até do que conhecer, né, o apiário, é a gente conhecer um pouquinho esse universo das abelhas. Nós tivemos neste ano e também em anos anteriores, né, a gente sempre tem notícias de pessoas que perderam a vida por conta de picadas de abelhas. Tem pessoas que dizem que foram atacadas pelas abelhas. Mas será que essas abelhas realmente atacam? Será que elas têm a intenção de causar algum dano para a nossa vida? Para entender um pouquinho mais sobre isso, nada melhor do que conversar com uma pessoa que conhece profundamente esse universo, que trabalha com as abelhas, que é o apicultor Pércio. Mas se falar Pércio aqui em Águas de São Pedro, ninguém vai saber. Nós vamos conversar agora com o Paçoca. Agora sim, agora você se identificou, vulgo Paçoca. Tudo bem, Paçoca? Muito obrigado por nos receber aqui no apiário. Um prazer, uma satisfação. E como que é? Eu falei tudo isso, né? Porque muitas vezes, por conta dessas situações que as pessoas passaram, as abelhas acabam se tornando as vilãs. Mas não é bem assim, né? Mas vamos começar do começo. Desde quando começou essa paixão sua por esse universo das abelhas? Começou em 1983, tenho 40 anos dentro da experiência com apis mellifera, né? Tratando com abelhas. Ela não programa ataque, Luiz, como você falou, ela ataca se molestada, tá? E como defesa da colmeia. Então elas não são vilã, na verdade é uma defesa, uma autodefesa delas, tá? Então por isso elas atacam às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, as pessoas às vezes vão mexer ou às vezes um acidente mesmo, entendeu? Aí é onde acontece delas atacarem e fazerem as vítimas. Elas carregam uma apitoxina. Tem pessoas que são alérgicas, outras menos alérgicas, tá? Mas aqui em Águas mesmo nós tivemos vários óbitos, alguns até eu socorri sem êxito, né? A pessoa acabou falecendo no hospital porque o coração não aguenta, né, a carga de veneno e acaba falecendo. Mas não porque ela faz aquilo de maldade. Ela faz aquilo, tá? Uma delas mesmo, uma história interessante, foi um senhorzinho que foi pescar na represa das Palmeiras, aqui uma represa grande que tem aqui na fazenda dos Andrade, e ele foi limpar um lugarzinho, Luiz, embaixo.
E nesse dele limpar o lugarzinho, a abelha estava em cima, ele não viu. A abelha picou ele, de vez dele sair rapidamente do local, ele começou a matar as abelhas. Quando você amassa uma abelha, ou mata uma abelha, ela solta um cheiro característico, tá? E aquilo é um convite para as outras atacarem. Então isso é uma coisa interessante, tá? Que as pessoas não sabem. E a pessoa não sai do local, ela fica matando as abelhas ali, dando tapa nas abelhas, e aquilo vai aumentando o ataque de uma tal maneira que quando ele se dá por conta, ele está preto de abelha em volta dele e o ataque generaliza. Se você levou a primeira picada, tampar o local, Luiz, e sair do local e correr em zigue-zague, você consegue escapar de boas partes de picada. Porque a abelha, a anatomia dela, de acordo com a NASA, ela não tem uma anatomia boa de voo. Ela não era nem para voar. E ela voa. Olha que fantástico. Então, quer dizer, ela não é muito boa em curva, não. Se você correr em zigue-zague, você vai eliminar grandes quantidades de ferroada. Isso é uma coisa interessante ser passado, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Ela também tem uma aversão à cor escura. As abelhas africanizadas detestam cor marrom e preta. Então, isso também, se a pessoa tiver com uma camisa igual a minha, aqui assim, ó, eu tô lascado, né? Eu vou levar muito mais picado do que você que tá com azul. Então, são coisas assim que às vezes acaba salvando a vida de uma pessoa, entendeu? A abelha se divide em alguns grupos. O grupo da Apis mellifera, o grupo italiano, o grupo africano. Eu lidei muito com abelhas italianas, as ligústicas, Apis mellifera ligústica, e caucasianas também, né? As cárnicas também, cheguei a lidar com as caucasianas e com as cárnicas, mas mais ligústica. Então, em 1956, Walvik Steenecker trouxe da África algumas rainhas. E diz as literaturas que ele veio para Piracicaba, na escola Luiz de Queiroz. Mas não foi, gente, ele foi para Rio Claro. Na época, Antônio Pascon, que veio falecido, um apicultor, que a gente tem que tirar o chapéu para ele. É um excelente profissional. E escapou de lá o enxame devido à enxameação. A abelha africana, ela enxameia muito. Ela cresce um pouquinho e já se desdobra. E para ajudar, o zangão africano é muito mais rápido do que um zangão europeu. Então foi propagando o sangue dele. Propagando, hoje nós temos as abelhas africanizadas. A grande maioria as agressivas. E é onde que acontecem os acidentes e o pessoal vem a óbito. É porque muitas vezes a gente quer usar aquelas receitas caseiras, né? Põe fogo, vem com um saquinho, envolve o enxame, vem com... E eu acho que nada disso é recomendado fazer, né? Quando a pessoa vê que tem um enxame sendo, né, construído, vamos chamar assim, no telhado da casa ou numa árvore, a pessoa quer fogo, muitas vezes a pessoa chega com fogo e muitas vezes isso só vai piorar a situação, né? Com certeza. Às vezes as pessoas também, Luiz, faz o quê? Mete veneno. Isso é totalmente contraproducente, porque você vai jogar veneno na abelha, às vezes a pessoa, na grande maioria, a pessoa não consegue chegar com esse veneno, atingir totalmente o enxame. Algumas morrem e algumas não morrem, mas chega, vê o local envenenado, começa a picar todo mundo. Olha só o tamanho do problema que a pessoa criou. Entendeu? Então, chamar um profissional é a melhor coisa a ser feito. Não se joga veneno em abelha, tá? Aliás, parece que é crime ambiental, né? Você provocar qualquer tipo de extermínio de abelhas, porque elas têm uma importância muito grande para o nosso planeta, para a nossa vida, não é? Sim, ela é um agente polinizador fabuloso. 65% a 67% da alimentação nossa é polinizada pelas apis, tá? A abelha já está comprovada em 3 anos a extinção da raça humana. A turma não tem ideia do tamanho da importância das abelhas. Então, eu acho que essa decisão que foi tomada como hoje crime, você matar um enxame de abelha, é bem o mérito delas, porque elas são magníficas. Existem algumas condições, então, em que as abelhas ficam mais calmas, mais agitadas? Estações do ano, estações climáticas, esses fatores geram uma diferença de comportamento nelas também?
Com certeza. Na época do calor, elas ficam mais agitadas, entendeu? A movimentação delas é muito maior no calorão do que no frio. Porque eles são de sangue frio, precisa ter aglomeração para ter temperatura. Agora, no calor não, elas se agitam mais e é mais suscetível a um ataque, alguma coisa desse tipo. Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Que no calorão pesado é onde acontece. E é onde o cara também vai na mata, vai curtir, vai para as cachoeiras, né? Que o calorão tá aí, vai pescar. É onde que acontece o acidente, não encontrar o enxame ali no meio do caminho. E é onde que vem as pessoas a óbito. Agora, mudando para o lado da alimentação, né? Eu sou um apaixonado por mel. Desde que era criança, a gente pegava aquele melzinho e comia, que é algo também que traz muitos benefícios, né? Como é que é trabalhar com isso? Hoje em dia nunca vi uma caixa de abelha ao vivo, né? Mas é bonito ver o trabalho da extração. Como é para você, cada vez de fazer essa extração do mel, essa parte legal das abelhas, né? Quando a gente vai fazer a extração do mel, a gente abre a tampa da caixa, né? E a gente vê aquilo tudo lotadinho de mel, né? Tudo perculado e fechado, né? E é bonito, realmente é muito bacana, é um negócio bonito de se ver. Apesar de eu ter 40 anos lidando com apis mellifera, ainda fascina a gente abrir uma colmeia lotada de mel com 35 kg de mel dentro, 40 kg de mel dentro de uma caixa. É muito bacana. Chega tranquilamente a 35, 40 kg de produção. Cara, um bom apicultor, claro, né? Rainhas de qualidade boa, né? Isso com certeza. Uma rainha bota aí uma média de 3.000 ovos por dia, 2 vezes o peso dela numa balança de ovo no dia. É uma máquina de pôr ovos, entendeu? Isso em estação climática, em primavera. Porque o que faz ela desovar é a quantidade de nutris que tem na caixa, tá? E o clima. Obviamente, se ela tem alimentação, tem temperatura e uma boa rainha, isso já vai pipocar mesmo, Luizão. É aí que vai crescer e se tornar um monstro de enxame. Nossa, muito bom tudo isso. Paçoca, muito obrigado por nos receber aqui. Que vocês continuem, né, com esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, que é em prol das abelhas, é em prol da vida no nosso planeta, né? Quando a gente está falando da abelha, a gente está falando da vida. Então, que vocês continuem nessa área, atendendo aí, fazendo esse trabalho por muitas gerações, já que já tem são 2 netos, né? 3 netos já. 3 netos já, né? Quem sabe um deles, de repente, né? Eles se apaixona pelo trabalho do avô, né? Uhum. Apesar que o meu filho é um excelente apicultor, inclusive ele mexe com meliponídeos, né? E as abelhas, ele trabalha aí com a nordestina, ele trabalha com a bugia, com a boca de renda, manda saia, jataí, ele trabalha também, nosso apiário também trabalha com melipônios. Inclusive o meu filho, ele que é o entendido dentro da área de meliponídeo, porque eu sou mais específico a apis mellifera, né? Mas foi um prazer, uma satisfação muito grande em ter vocês com a gente aqui, né? Poder estar passando um pouco da informação da gente, né? Pro pessoal aí, né? Tá informando e, sei lá, não ocorrer tanto acidente com as apis, né? Depois de conversarmos com o Paçoca, esse bate-papo tão gostoso, falando sobre os benefícios, né? A abelha também é muito importante no meio ambiente, mas a gente já falou bastante disso. Mas você sabia que as abelhas também são muito importantes para a nossa saúde? Pois é, elas têm uma importância significativa e eu sou testemunha de alguns benefícios que elas nos trazem. E para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com a doutora Aline Costa, que é fisioterapeuta e também trabalha em conjunto com as abelhas. Tudo bom, Aline? Muito obrigado por receber a gente. Sempre um prazer falar com você, viu? Prazer é meu.
É muito bom ter vocês aqui com a gente. E que bom, né, que você pode falar um pouco do tratamento, que você teve o prazer ou o desprazer de tomar as ferroadas aqui comigo, sentir um pouco dos benefícios. O nome da técnica chama apiterapia, que é o tratamento com picada de abelha. E a terapia com a abelha, ela tem inúmeros benefícios, né? Ela ativa o sistema imunológico, ela tem a função de estimular o corpo a se regenerar. Então, quando a pessoa tem um processo degenerativo, uma artrose, um processo inflamatório, como uma bursite, que é uma inflamação da bursa, a gente pode usar o veneno como um medicamento mesmo, estimulando o corpo a produzir as substâncias para combater aquela inflamação, né? Para você ter uma noção do poder do veneno, quando a gente toma uma picada de abelha, o corpo produz o cortisona natural, que é 200 vezes mais potente que o sintético e não causa os efeitos colaterais, né? Isso é muito interessante. Realmente eu sou a testemunha porque eu tive bursite, vim aqui, eu já conhecia a Aline há um tempo e através das picadas de abelha foi o que resolveu o meu problema. Claro que tem todo o trabalho de manipulações, eu falo que tem a cadeirinha da tortura ali, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas é um modo, né, para a gente brincar um pouquinho, mas os benefícios realmente são inúmeros. E como é que começou isso, Aline? Já é uma técnica muito antiga, pelo jeito você é uma das pioneiras nessa técnica, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você começou a aplicar essa técnica, sendo que você convive com abelhas desde criança, né? Como é que elas se transformaram em colegas de trabalho sua? Quando eu estava cursando, né, o curso de fisioterapia, no último ano a gente faz o TCC, né, o famoso trabalho de conclusão de curso. E aí eu queria fazer um TCC porque, como eu estava cursando a faculdade e vinham muitas pessoas procurar o tratamento com picada de abelha, eu fiquei curiosa. Eu falei, mas por que as pessoas querem tomar picada? E aí, já que era para estudar algo mais profundo, eu quis pegar esse tema, que era o tratamento com as picadas de abelha, para eu poder... Eu fiz um estudo de caso na época, né? Peguei uma senhora, apliquei, foi um protocolo de 10 sessões, ela tinha artrite nas mãos e a gente fez o tratamento com ela pra gente poder avaliar, né? Força da mão, dor, grau de dor, mobilidade, a gente avaliou tudo antes e depois avaliou tudo depois. Então existe um questionário, né? Que se chama Quick Dash, esse questionário ele avalia quais funções tem aquela mão. Então a gente aplicou antes do tratamento e depois aplicou de novo o questionário. Então antes ela tinha a capacidade funcional da mão, ela estava em 4%, então praticamente ela já não conseguia fazer mais nada, né? Esse questionário pergunta tipo se ela consegue abrir um pote de vidro, consegue colocar uma linha na agulha, essas coisas. E aí depois do tratamento a gente fez de novo, né? Depois das 10 sessões, a gente aplicou novamente o questionário e aí a mão dela voltou com uma função de 80%. Então, na verdade, esse trabalho foi para provar para mim mesma, né? Que realmente funciona e que realmente é eficaz. E assim que começou, porque depois aí que eu terminei a faculdade, eu fui me especializar, né? Fui fazer cursos mesmo, específicos para tratamento com picada de abelha. E assim foi como eu iniciei aqui. Realmente, aqui na região tem mas eu não conheço ninguém aqui na região de São Pedro que faça isso. E foi assim que tudo começou. É muito interessante tudo isso, né? Porque usando um elemento da natureza para trazer um certo equilíbrio também. Porque eu lembro que você me contou que a pessoa que toma uma picada de abelha do nada, sim, é um sinal também, não é? Sim. Teve um cara nos Estados Unidos que fez um estudo, que existe uma máquina que ela mede o nosso campo energético em volta do nosso corpo. E aí, as pessoas que têm algum problema em alguma área, ficam um furo naquele campo energético. E aí foi observado que as picadas que a abelha, ela pica, quando ela pica aleatoriamente, naquele furo daquele campo energético. Então eu falo que é um presente divino, né? É um presente de Deus tomar uma picada assim sem querer. As pessoas que tomam não gostam muito, né? Porque dói, não estão preparadas, né? Porque aqui no consultório a gente prepara, põe gelo. Então dói um pouco, mas é uma coisa suportável. Agora, sem preparar, dói um pouquinho mais, né? E aquela pergunta que todo mundo faz: ai, mas coitadinha, vai matar a abelha para ela trazer isso daí?
E eu também já vi que isso não acontece, não corre o risco, né? Senão seu pai seria o primeiro que ia reclamar com você, né? Poxa, as minhas produtoras de mel, você está acabando com elas. Mas existe uma técnica para aplicação e retirada, é isso? Sim, na verdade faltam muitos estudos nessa área, tá? Inclusive eu conversei com um professor da USP que veio aqui, a gente se conheceu tudo, e eu contei para ele o que estava acontecendo aqui, porque eu pego as abelhas e ponho para ela ferrou aqui e eu solto elas, eu não mato a abelha, né? Eu solto elas pela janela e elas vão embora. E aí eu observava que no outro dia, quando eu ia pegar a abelha, eu acabava pegando a abelha sem ferrão. E não existe abelha sem ferrão, né? A abelha sempre tem um ferrão. Então, foi comprovado cientificamente que quando a abelha pica, ela solta parte do intestino dela junto com o ferrão, por isso que ela morre depois de 2 horas. Só que aqui no consultório eu comecei a observar que quando ela ferroava, ela não soltava o intestino. Porque eu vou passar para você uma imagem, se der para vocês colocarem depois no vídeo. Quando ela solta o intestino, dá para ver que sai tipo uma tripa assim junto com o ferrão. E aqui em consultório isso não acontece. Ela deixa o ferrão e não saía aquela tripa para fora. Então eu comecei a observar que elas não soltavam o intestino, parte do intestino delas. Então ela soltava o ferrão e as vísceras ficavam dentro dela. E aí eu observava que eu pegava a abelha sem ferrão. Eu falava, opa, então é aquela abelha que eu solto, que ferroou e ela não morreu. Porque eles falam que ela morre depois de 2 horas. Então isso cai um pouco em contradição, né? Realmente tem abelhas que a gente ferrou e vê que o intestino sai, e tem a maioria, na verdade, não solta esse intestino para fora. Então falta um pouco de estudo nessa área, porque nem todas as abelhas soltam esse intestino para fora, né? Obrigado, viu, por você ter atendido a gente aqui nessa tarde. Nós estamos gravando numa sexta-feira, então obrigado por você ter deixado esse horário aí na agenda. Obrigado pelo tratamento aqui que você já me proporcionou. E a abelhinha saiu voando, isso que é bom, né? Você viu, a sua não soltou o ferrão. Legal que o pessoal vai conseguir ver na imagem que vai soltar só o ferrão e não vai sair aquele intestino para fora. E espero que dê para usar aquela imagem que eu mostrei para você do intestino quando ela sai para fora. E obrigada a você pelo convite. Me sinto muito lisonjeada. Gente, que bacana essa matéria. Parabéns, Luiz. Você viu quanta informação muito interessante sobre as abelhas. Gente, muito legal, eu adorei. Obrigada, Luiz, e todos que participaram aí também da matéria, Rádio Metropolitana, viu?